Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Edis. Eu sou formado, a minha formação, eu sou nutricionista e enfermeiro. E atualmente eu trabalho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Hoje eu me senti na obrigação de trazer algumas informações para os senhores. O Estúdio Aulas, como alguns já sabem, nos acompanham há alguns anos, sabe que nós somos especializados na parte de preparação para concursos públicos, né? Onde há algum tempo nós temos aprovados aí vários alunos e devido à nossa qualidade, os professores que por aqui passam em várias áreas, seja na área bancária, área de direito, na área da saúde, áreas diversas. Mas hoje eu vou me utilizar dessa ferramenta do Estúdio Aulas para divulgar algumas informações importantes sobre um vírus que está acometendo o Brasil nesse exato momento. Eu, como profissional da saúde, eu me sinto na obrigação de informar o grande público, tentando levar de uma forma um pouco mais fácil e clara para que as pessoas entendam. Eu costumo dizer nas minhas aulas a seguinte coisa, que a informação, principalmente para o leigo, e quando eu digo leigo, é aquela pessoa que não é da área da saúde, que não está acostumado com os termos técnicos utilizados internamente pelos profissionais, que essa informação ela deve ser passada de forma clara, sucinta e objetiva. Então eu vou tentar passar um pouco dessa informação, pelo menos um pouquinho dela, de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais clara para o grande público. O Estúdio Aulas, graças a Deus, ele tem um alcance nacional. E eu conto também que todos vocês que tiverem acesso a essa informação, façam uma ampla divulgação. Se cada um dos nossos alunos, hoje nós temos mais de 20 mil alunos aqui, se cada um de vocês propagar essa informação, pelo menos para 5 pessoas, os seus contatos, seus muitos contatos, nós vamos alcançar uma grande parcela aí da população e talvez isso possa ajudar. Bom, vamos passar por um material que eu escrevi aqui na nossa mesa digital, só para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos a informação, nós vamos falar um pouquinho sobre esse vírus aqui, ó, o Zika vírus. O que acontece com esse Zika vírus? Esse vírus, provavelmente, os estudos têm apontado que ele chegou ao Brasil com a Copa do Mundo de 2014. Então ele ele alcançou o nosso país através das várias pessoas, dos nossos portos, né, os navios que vieram de outros países trazendo pessoas, equipamentos, e provavelmente um mosquitinho lá, a população conhece muito como muriçoca, ela veio de outro local aqui para o nosso país. E essa muriçoca, esse mosquito, ele traz, conhecido como Aedes aegypti, e ele vem trazendo com ele essa contaminação por esse vírus chamado Zika vírus. Esse Zika vírus, pessoal, ele está causando, a princípio, nós enxergávamos ele como um vírus com uma manifestação assim, muito, como eu posso dizer, muito fraca do que nós conhecemos como dengue. Porém, com o passar do tempo, observamos que conforme ia aumentando a quantidade de pessoas que apresentavam contaminação por Zika vírus, aumentava-se também a quantidade de mulheres que estavam ganhando neném, e essas crianças nasciam com um problema chamado microcefalia. O que é essa microcefalia? É uma diminuição do cérebro, da formação da calota craniana e da massa encefálica dessa criança. Quando nós estudamos, a gente explica assim, que uma criança normal, ela vai ter em média 34 centímetros aproximadamente, 34 a 35 centímetros de circunferência. Quando vocês escutam dizendo na televisão, o perímetro cefálico, a circunferência cefálica, é isso aqui, é essa medição aqui, ó, da sua calota craniana. Ontem, por exemplo, foi divulgado aí na imprensa que os médicos, os estudiosos até diminuíram um pouquinho essa referência para tentar até minimizar um pouco, corrigir um pouco essa estatística, porque essa estatística ela é alarmante.
Nunca se viu isso no país. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter aí em Pernambuco de 7 a 12, ou de 100 a 100 e poucos casos. No Brasil, por exemplo, um dado mais fidedigno, no Brasil nós vamos ter uma informação aí que um pouco mais ou um pouco menos de 400 casos anuais. Nós não fechamos o ano, estamos aí em poucos meses, a partir que foi divulgado, nós já temos mais de 1000 casos de crianças apresentando microcefalia. E esse é um dano que que não é só a questão da criança nascer com a calota craniana menor, são danos neurológicos, neuropsicológicos, neuropsicomotores, que vão acompanhar essa criança durante a vida inteira. E quando nós falamos em criança, nós estamos falando de uma geração que está sendo formada. Então, a população ela deve ficar muito atenta com isso. É um caso muito preocupante, que ao meu ver, como profissional da saúde, eu até acho que o governo ele divulga de uma forma muito assim, cautelosa, com medo de não causar pânico, e a nossa intenção aqui também não é de causar pânico nenhum à população, mas que a população tenha ciência exata, conhecimento exato da informação, de que é algo muito preocupante verdadeiramente. Então o que acontece? Os médicos eles diminuíram um pouco a referência, os estudiosos aí, eles passaram agora a concretizar como um fato real de uma microcefalia, crianças que vão ter ali uma circunferência menor que 33 centímetros de perímetro cefálico. Então nós vamos ter uma diminuição dos casos. Porém, isso não diminui em nada a nossa preocupação com relação ao surgimento dessa doença. Veja bem, alguns estudos já têm apontado que o Zika vírus, ele pode ser transmitido até mesmo pelo espermatozoide. Nós já identificamos a presença do vírus no líquido amniótico. Então, quando eu falo assim, placenta, por exemplo, a mulher grávida, eu vou falar da placenta dela. A placenta, por si só, a natureza criou aquilo ali para servir como uma barreira de proteção para a criança que está sendo formada no ventre da mulher. Então, várias doenças não passam por essa placenta. Agora, nós estamos tendo casos, nós estamos vivenciando um vírus extremamente perigoso que ele está atravessando a placenta e contaminando a criança, porque nós já identificamos esse vírus no líquido amniótico. Outra situação, também já identificamos, estudos apontam isso que eu acabei de falar, que ele também está presente, ele está presente no espermatozoide. Então vejam bem, pessoal, olha a situação como é séria. De 100% dos casos que nós temos de pessoas contaminadas por Zika vírus, 20% deles somente são sintomáticos. 80% deles são assintomáticos. O que isso quer dizer? Sintomático é aquele cara que apresenta os sintomas. Quais são os sintomas característicos? Ele começa a apresentar manchas no corpo que coçam muito, por todo o corpo, provoca grande prurido. Vocês vão ouvir as pessoas falando assim, prurido, na verdade é coceira, coça o corpo inteiro. As pessoas também começam a apresentar conjuntivite do nada. Os olhos ficam vermelhos, secretivos, irritados, e aí aquela conjuntivite do nada. Mal-estar, fraqueza e dor pelo corpo. Então, os antigos, eles chamavam até de a doença do quebra-ossos, porque parece, você tem a sensação que foi atropelada, sente uma dor terrível por todo o corpo. Dor no fundo dos olhos. Só que o Zika vírus, esse período sintomático, ele é assim, muito curto, ele é rápido, ele passa ali 5 dias aproximadamente e acaba. Só que somente 20% de 100% são sintomáticos, que apresentam esses sintomas. O restante, os 80% dos casos, são assintomáticos. Assintomáticos são as pessoas que têm a doença, porém não apresentam os sintomas. Agora veja bem, vocês estão acompanhando a informação. Imaginem isso. Se eu disse que os estudos já apontam que é possível encontrar o vírus do Zika vírus no espermatozoide, se eu tenho 80% dessas pessoas que são portadores, elas vão possuir a doença, porém não manifestam ela, essas pessoas elas são potencialmente capazes de transmitir essa doença sem apresentar sintoma nenhum. Então, pessoal, isso é algo muito sério. Outra situação importante. Existe uma doença
que ela acomete o sistema neurológico, que é uma doença gravíssima chamada Guillain-Barré. Então, voltando para o nosso material, o material que eu escrevi, só para vocês observarem e terem uma ideia. Então, veja bem, o Guillain-Barré, que é essa doença aqui, ela, hoje, nós já identificamos um aumento de até 20 vezes dessa doença. Então, existe uma certa associação do aumento do Zika vírus, que também acomete lá o sistema nervoso central, o sistema nervoso da criança, né? Com o aumento de até 20% dos casos de Guillain-Barré, que é outra doença que por si só, quando a gente já fala em Guillain-Barré, já é algo para a gente estar muito preocupado. Se eu tenho uma incidência, um aumento de até 20 vezes dessa doença, já é algo para a gente se preocupar, para estar com todos os nossos sinais de alertas ligados. Qual é a forma para tentar combater isso? Quando a gente vê o governo falando assim, estamos passando nas comunidades e fazendo fumacê. O fumacê, aquele fumacê, ele só combate a forma alada da mosca. O que é a forma alada? Eles só usam termos tão bonitos, né? Alado é a muriçoca com aquela asinha, o que voa, entendeu? Agora os ovos dessa muriçoca, esse fumacê não consegue combater. E o pior de tudo, mesmo que eu não tenha água nenhuma, mas que eu tenha os ovos presentes ali, esses ovos, eles permanecem capazes de se tornar a muriçoca até 1 ano após. Então, mesmo completamente seco, mas com a presença dos ovos, se chover e acumular água ali, até 1 ano, aquilo ali pode ser um potencial para surgimento de novos Aedes aegypti. Então, pessoal, qual é a melhor forma de combate? A orientação que eu vou dar como profissional da saúde é o seguinte. Primeiro, nesse período aí de 8 meses a 1 ano, geralmente 8, 9 meses, que é o período mais crítico, a gente orienta para que as mulheres sejam responsáveis, os casais sejam responsáveis no que diz respeito ao planejamento familiar. Evitem engravidar durante esse período mais crítico. Outra situação. Não existe uma medicação hoje para combater essa doença. Então, as mulheres que já estão gestantes, a melhor forma é, primeiro, evitar o máximo possível o acúmulo de água, entulhos, pneu, garrafa vazia, latas no seu quintal, na sua rua, até mesmo no seu vizinho, piscinas, lotes abandonados, isso aí a gente tem que informar as autoridades, cuidar. Usar roupas que tampem completamente o seu corpo. Um dado importante, não adianta usar uma camisa fininha, uma saia fininha, porque o Aedes aegypti ele vai picar e isso vai atravessar o pano e pode te picar da mesma forma e transmitir o vírus da mesma forma. Então tem que ser roupas um pouco mais grossas e resistentes. E a outra forma de combater isso é informar. Informar de forma correta. Eu costumo dizer para os meus alunos a seguinte frase. Aquilo que parece lógico para mim, pode não ser lógico para a pessoa. Às vezes, você fala muito bonito, explica muito bonito, até mesmo na televisão, e as pessoas não estão entendendo nada. Elas concordam, porém não entendem. Então, usem um falar fácil com as pessoas. O falar fácil é o seguinte, se juntos, todos nós juntos, não orientarmos de forma correta a nossa população, não ajudarmos no que diz respeito à vigilância, nós estamos comprometendo seriamente uma geração futura. Então, pessoal, fica a minha orientação. A imprensa está divulgando que é um caso muito sério para o norte, nordeste aí, mas nós já temos casos surgindo em Brasília, já temos casos surgindo no Espírito Santo, em São Paulo. Então, é algo que vai se espalha muito facilmente. Fica a dica do professor Eds. Eu espero ter ajudado de alguma forma. E vocês podem ter certeza que o Estúdio Aulas, ou a TV Estúdio Aulas, ela está comprometida não somente em preparar os nossos alunos a entrarem no serviço público de saúde, mas também utilizar deste mecanismo fantástico que são as redes sociais e a mídia para trazer informações e divulgações até mesmo para alertar a população com problemas seríssimos
Problemas sérios que, no caso aqui, estamos falando esse vírus maldito chamado Zika vírus. Deixo a minha informação, espero ter sido claro, procurei trazer uma informação um pouco mais simples, de uma forma mais simples, para que todos entendam. Beijo no coração do professor Edson e fiquem com Deus.